Com a palavra, o senhor presidente da mesa para a apresentação do nosso palestrante. Senhoras e senhores, nós temos aqui o Dr. Paulo Eduardo Teixeira. Muitas vezes as pessoas dizem que vêm a eventos como esse com o intuito de ampliar seus conhecimentos. Entretanto, estudar é apenas uma forma de concentrar todos os recursos de dados, relações e técnicas conducentes ao domínio de um problema. Trata-se de um conceito diferente de aprendizagem. Aprender é obter o resultado desejado na atividade do estudo. Significa também adquirir um comportamento novo ou modificar os já adquiridos. A par destas informações, e ao nos depararmos com os palestrantes que foram convidados para participar do primeiro encontro da Justiça Potiguar, deposita-se em nós a certeza que não viemos aqui nesta noite apenas para estudar, mas também para aprender. Desta forma, devemos sempre buscar a atualização do conhecimento através de palestras, como a do ilustre conferencista, que tenho a honra de receber, o conselheiro Paulo Eduardo Teixeira. O conferencista é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e especialista em Direito do Trabalho pela mesma Instituição Federal de Ensino. É membro do Colégio Consultivo da Universidade de Potiguar, além de professor da graduação nas cadeiras de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Prática Jurídica. Advogado militante, atualmente exerce o dignificante cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Seremos agraciados com as suas considerações acerca das estratégias para o fortalecimento do primeiro grau de jurisdição através da distribuição da força de trabalho. Assim, com todo o prazer, eu passo a palavra ao ilustre conferencista. Bem, boa tarde a todos. Falar da minha alegria em estar aqui seria uma redundância diante do carinho que eu tenho por esse tribunal e pelas pessoas que fazem esse tribunal, os magistrados, servidores e toda a composição do aparelhamento do Poder Judiciário. Eu diria que, em princípio, eu não farei uma palestra, farei uma conversa informal aqui diante do que foi exposto. E já tiro uma primeira conclusão de que, sem ter sido aprovado, viu, Ivan, a resolução já está surtindo efeito, né? Pelas palavras colocadas pela juíza Sulamita, no juizado especial, a distribuição de pessoal e de recursos, né, já está acontecendo. Mas a gente vem falar um pouquinho sobre essa resolução, essa proposta de resolução, na realidade, um pouquinho da sua história, né? Existe uma comissão constituída pelo ministro Joaquim Barbosa, preocupado com a situação de primeiro grau. Essa comissão é composta por mim, pelos conselheiros Rubens, Saulo, Gilberto e Guilherme, a maioria com experiência na atividade de primeiro grau, eu na condição de advogado licenciado, pelas preocupações que o ministro tem e também que todo o conselho tem, pela prática que nós temos, pela experiência, de ver, de enxergar esse desequilíbrio que existe entre o primeiro grau e o segundo grau. E não é tão somente a questão da resolução em si. Que não adianta a gente tratar aqui tão somente da questão da resolução, acharmos que estamos redesenhando a roda ou encontraremos as soluções definitivas para o problema do judiciário. Porque o problema do judiciário vai muito mais além do que tão somente a distribuição de força de tarefa e de recursos. Nós temos algumas culturas que nós precisamos, desembargador, trabalhar de uma melhor forma. Nós temos um problema no judiciário, qual seja a morosidade do judiciário. Isso é uma situação inegável que todos nós conhecemos. Mas por que a morosidade do judiciário? A gente tem um componente, infelizmente, na nossa formação acadêmica, e isso o CNJ vem trabalhando junto ao Ministério da Educação, porque nós nascemos para a briga, nós nascemos para o litígio,
Nós não nascemos para a conciliação. Nós só acreditamos no poder do judiciário se houver uma sentença judicial. E, na maioria das vezes, a sentença judicial ela não vai equacionar o conflito. No máximo, ela vai dar uma decisão que vai favorecer alguém, mas não vai harmonizar a relação. Vamos dar um exemplo, na questão do direito de família. Quando você, doutora Carmen, juíza de família, você dava uma sentença, concedia à criança uma pensão de 10%, 15%, 20%, mas ali o pai saía para um lado, a mãe para o outro e não resolvia o problema da criança. Porque o problema não se resolve tão somente de fixar uma pensão alimentícia. Não é verdade? Se resolve de outra forma, você fazer com que haja, após o conflito ou sem o conflito, haja a harmonia do casal, pelo menos para viver bem em decorrência de quê? Do seu filho. E a sentença não vai resolver esse problema. Então nós temos essa concepção de que justiça só se faz com a sentença judicial. E nós temos que mudar esse conceito, para podermos enfrentar os problemas do Poder Judiciário brasileiro. Até porque os números mostram que as demandas judiciais crescem de uma forma assustadora. E por mais que nós realizemos concursos para servidores e juízes, sempre essa distorção vai acontecer entre o número de processos e a força de trabalho. Então, essa comissão enxergou, assim como vocês também enxergam isso, hoje todo mundo tem essa noção, até a pessoa que toma um cafezinho sabe dos problemas que acontecem no judiciário com relação a essa estrutura, e de que a estrutura, ela, infelizmente, em função de no decorrer do tempo não ter tido uma evolução, uma discussão mais abrangente, se chegou a essa situação que nós temos hoje. Mas nós temos que atacar essa situação. E essa comissão, e eu recebi, antes de começar a minha fala, eu já recebi aqui uma bateria de umas 200 perguntas aqui para responder, e confesso que não vou responder a todas, vou tentar falar durante as minhas observações, até porque essa resolução ela está em construção. É uma proposta de resolução. Eu falo pela experiência que eu tenho hoje no CNJ, nas comissões que nós integramos, até porque a gente tem uma visão, às vezes, um pouco de não conhecimento da missão, da função de um conselheiro. Normalmente, o que passa na TV é tão somente o conselheiro ali naquela sessão, julgando o processo disciplinário ou outros processos, né? E acha que não existe o trabalho das comissões, que eu coloco esse trabalho das comissões como a parte mais importante do CNJ. O resto é consequência. Esse é o trabalho do CNJ, é pensar o judiciário brasileiro, apresentar soluções compartilhadas, o que a gente vem desenvolvendo isso no CNJ. Eu faço parte de um grupo de trabalho, e já tive com os juízes daqui do Rio Grande do Norte, de 12 estados da federação, com relação ao Fórum da Copa, onde nós construímos as recomendações em conjunto, sempre trabalhando com juízes, porque os juízes, os magistrados, é quem sentem isso no dia a dia. Então, não adianta o CNJ criar uma resolução, impor uma resolução, sem a participação dos magistrados, porque isso não vai surtir efeito. Então, qual é a sistemática que nós adotamos, né? Nós fizemos uma audiência pública, onde os diversos segmentos da sociedade compareceram, têm um conhecimento prévio dessa resolução, dessa proposta de resolução, e, para nossa surpresa, poucas foram as críticas lançadas nessa audiência pública. Ou seja, eu diria que, tacitamente, a proposta de resolução é muito boa. Porque, se não fosse boa, teria sido já rechaçada, teria sido implodida no seu nascedouro. Mas, paralelamente a isso, e nós fizemos um trabalho super importante na caminhada dessa situação para a construção da resolução, é a questão do censo, né, que, no princípio, houve uma certa rejeição em responder o censo, que para nós isso é importante, esses dados, não para identificar quem ganha mais, quem ganha menos, para no sentido de dar publicidade a isso, não, mas para a gente conhecer a realidade do Poder Judiciário brasileiro, quais condições de trabalho, quantos servidores existem em cada gabinete, nas varas, nas comarcas da capital, do interior, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho pensando no futuro, né? Porque a missão nossa é planejar ações, não para esse ano que vai se apresentar, mas para daqui a 5, 10, 15, 20 anos. É assim que nós temos que pensar o judiciário brasileiro. E aí também uma pesquisa que o Banco Mundial vem desenvolvendo para que nós possamos ter esse diagnóstico definitivo do Poder Judiciário brasileiro.
Esse trabalho vem sendo feito e, em decorrência disso, nós apresentamos essa proposta de resolução, que aqui eu não vou, até porque a resolução ela é longa, eu não vou esmiuçar artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, mas vamos trabalhar em cima de princípios, que eu acho que é mais importante, porque a gente trabalhando em cima de princípios, e claro, é uma situação que ainda está em aberto, é porque isso vai passar pelo pleno do Conselho Nacional de Justiça para ser aprovado, né? Apesar das realizações das audiências públicas, né, de toda uma discussão que foi travada, nada impede que um ajuste seja feito no caminhar da aprovação dessa resolução. E aí nós tivemos, no 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário, também uma boa aceitação em relação à minuta, e desse encontro surgiu a diretriz estratégica, que diz, diretriz prioritária do Poder Judiciário a orientar programas, projetos e ações dos planos estratégicos dos tribunais, aperfeiçoar os serviços judiciários de primeira instância e equalizar os recursos orçamentários, patrimoniais, de tecnologia da informação e de pessoal, entre primeiro e segundo grau. Confesso a vocês que, num primeiro momento, e claro que ninguém gosta de compartilhar receita, ninguém gosta de compartilhar receita. Quem é que gosta de pagar a conta? A pior tristeza para mim é quando eu recebo o contra-cheque do CNJ, no outro dia eu começo a receber as contas para pagar. O ideal era que a gente recebesse só o contra-cheque e não tivesse conta para pagar. E da mesma coisa com relação ao orçamento. Claro que a gente teria uma dificuldade, no primeiro instante, de chegar a um tribunal, e isso era histórico, né? A segunda instância sempre tem um orçamento mais pomposo do que a primeira instância. Ter força de trabalho sempre maior do que na primeira instância. Isso é um fato, uma realidade. E uma coisa que facilitou para nós, da comissão, e eu dizia muito lá na comissão, pelo fato dos meus anos de advocacia, tenho alguns anos de advocacia, uma advocacia de exercício mesmo, e aí alguns anos como presidente da OAB, passei a conhecer uma realidade, hoje uma realidade bem maior do que eu conhecia antes, de ver essa diferença, né, entre o primeiro grau e o segundo grau. E isso era enxergado por todos, tanto pelos tribunais, que enxergavam essa concepção, e é inadmissível um desembargador não enxergar essa situação, porque ele vem de primeiro grau, ele sabe, ele foi juiz de primeiro grau, sabe a realidade do primeiro grau, que há deficiência de pessoal, de recursos, né, financeiro e humano. Se essa deficiência existe na capital, avalie isso na comarca do interior. Nós temos uma triste realidade no Brasil hoje, e eu estou falando aqui de forma não do local do Estado do Rio Grande do Norte, estou falando isso a nível nacional. Nós temos hoje comarcas que não existe nenhum servidor, só não o diretor de secretaria. Os demais são servidores de prefeitura, de Câmara Municipal, cedidos ao Poder Judiciário. Como é que nós podemos enxergar um judiciário evoluindo, crescendo com essa concepção? É inadmissível. Mas nós resolvemos enfrentar essa situação. Lançamos essa diretriz no encontro nacional, bem recepcionada por demais, né? O desembargador estava presente com sua equipe, não houve rejeição a essa proposta, até porque não tinha como justificar uma rejeição, uma proposta de dividir orçamento, apesar de a gente saber que é difícil a gente tirar, mas a gente precisa priorizar o primeiro grau, porque todo e qualquer processo se inicia onde? A não ser aqueles que competência originária do tribunal, mas que não precisa de uma instrução processual, são em número reto. Se você levar em consideração uma estatística, você vai ter 90%, 95% dos processos se iniciam no primeiro grau, 5% no máximo se iniciam em segundo grau, ou no acordo superior. Então, diante dessa circunstância, o que é que precisa fazer? Distribuir orçamento, distribuir força de tarefa. Isso é fundamental que isso aconteça. Nós temos experiências no Brasil, situações no Brasil em que gabinetes de desembargadores com 18, 20 servidores, quando na base você não encontra servidores.
Então, alguma coisa teria que ser feita, alguma coisa precisa ser feita. E a gente vem contando, claro, com a participação, com a colaboração dos tribunais. Com a sensibilidade, claro, tem que haver. A gente tem que trabalhar dessa consciência junto aos tribunais. A preocupação que se colocava quando nós iniciamos esses trabalhos seria a resistência dos maiores tribunais do Brasil, em função do orçamento que eles têm, de fazer esse compartilhamento, essa redistribuição dessas receitas e de força de trabalho. E, para nossa surpresa, na audiência pública, isso também não aconteceu. Não é isso, Ivan? Não teve essa resistência dos tribunais. Vamos dar um exemplo, como o Tribunal de São Paulo, que a gente pensava, imaginava que São Paulo resistiria à aprovação. Quando a gente fala São Paulo, apenas para especificar, porque para nós do CNJ, nós tratamos todos de forma igual. Quando nós pensamos nas soluções para o judiciário brasileiro, nós estamos pensando nos 90, são 99, 91 tribunais do Brasil. Nós pensamos dessa forma. Mas claro que a gente tem que vencer resistências, porque existem resistências políticas, né? Existem estados que têm uma representação maior politicamente no Congresso Nacional e em todos os segmentos, que poderiam criar obstáculos para essa situação. Mas nós conseguimos vencer essa situação, e hoje, claro, com alguns ajustes, a tendência é essa resolução ser aprovada e nós possamos ter essa força de trabalho distribuída de forma proporcional, para que a gente não tenha essas distorções, para que a gente possa ter essa segurança de que vai haver investimentos no Poder Judiciário em primeiro grau. É necessário que os tribunais de justiça desçam seus olhos, ou coloquem seus olhos, suas mãos, seu pensamento na primeira instância. É de fundamental importância. Não adianta nós criarmos estrutura do Poder Judiciário, e eu dou um exemplo muito significativo em relação a isso. Nós tínhamos uma situação em relação antes do juizado especial, que quando se criou o juizado especial no Brasil, se achou que estava inventando a roda, que ia se resolver todos os problemas do judiciário brasileiro, que ia diminuir o número de demandas judiciais, né? Você ia ter um processo menos formal, ou não formal, que a ideia era não ter formalismo no juizado especial, mas, pelo contrário, existia uma demanda reprimida que fez com que aumentasse o número de demandas, né? Você tem um número significativo hoje no juizado especial que se assemelha à prática do processo no juizado especial, me perdoem, né, ao processo comum. E isso, eu ouvindo os colegas juízes falarem antes de mim, e eu fico muito atento às falas, quando se coloca, por exemplo, a questão da conciliação. Eu, como advogado, a minha prática de advocacia, muito do juizado da Justiça do Trabalho, eu sou advogado trabalhista há mais de 20 anos, então a minha prática de conciliação é uma prática muito, muito intensa. De vez em quando, eu ia fazer audiência no juizado especial do escritório e me irritava da forma como o processo era tratado no juizado especial. Você lê a conciliação, né? Você dizia assim, eu vou para uma audiência de conciliação. Eu já dizia, me desculpa abrir esse parênteses, eu já fazia uma crítica à questão do juizado especial, porque dizia assim, a própria distribuição da representação no juizado especial. Você ia fazer a distribuição, o seu pedido de indenização era R$50, aí a pessoa na conciliação botava o valor máximo da demanda, né, para aquela que suporta a reclamação sem o advogado. Isso já dificultava de morte a conciliação, porque a pessoa que fazia a postulação já imaginava que ia ganhar 12, 15 mil reais. E o conciliador, me perdoe se tem algum conciliador aqui, mas eu fazia essa crítica, não tinha a devida formação de conciliação para esclarecer a parte que aquilo ali era apenas uma referência de um valor da causa, uma formalidade que o processo exigia, mas não seria o seu direito. E a pessoa ia para lá achando que ia ganhar 12 mil reais. E haja abarrotar, né, o Poder Judiciário de mais processos. Então, pensando nisso, o CNJ, o ministro Joaquim, nos colocou essa preocupação
para que nós pudéssemos, claro, isso é uma outra situação, para que nós pudéssemos, claro que isso não foi a referência que nos levou a trabalhar essa resolução, né? Não é essa a ideia, não é esse o motivador. Isso é um exemplo que eu destaquei à parte para mostrar a necessidade de você trabalhar o judiciário de outra forma, de você, como a gente bem colocou aí, de equalizar essa questão da força de trabalho, distribuir a força de trabalho, de você inserir num contexto das varas de forma proporcional, né, ao número de processos, claro, que é inadmissível que você tenha e a gente tem nós temos alguns dogmas no Poder Judiciário, quando eu falo Poder Judiciário, eu não estou fazendo crítica ao juiz, ao magistrado. Eu estou falando do aparelhamento da justiça como um todo. Nós, advogados, Ministério Público e magistratura, nós colocamos, todos têm sua parcela, sua contribuição nesse campo de crítica, né? Que a gente precisa fazer com que o Poder Judiciário ele possa atender as demandas do processo. Quer ver um dogma difícil da gente enfrentar? Determinadas comarcas de primeira, segunda, terceira, que não se justifica, né, que é uma coisa que eu acho que o judiciário tem que evoluir na discussão, acabar com essa história de primeira, segunda, terceira. Eu sou a favor de se acabar com isso, eu sou a favor de que se acabe com isso, né? Porque você às vezes cria, e a gente sabe como era no passado a forma de criação de comarcas, era um instrumento na mão de políticos para você criar, e você tem esse dogma de você ter uma comarca ali que tem 200 processos que não justifica a sua existência, e você tem dificuldade, em função de uma organização, de poder fazer essa reestruturação, né? Ou varas, e a gente precisa trabalhar isso. Então é necessário que a gente tenha essa concepção para distribuir força de trabalho, que você tenha um número, seja fixado um número X de servidores. Já me está um tempo aqui, viu? Mas posso prorrogar mais 5 minutos? Fica à vontade. Então, eu acho que a gente precisa evoluir nessa discussão. É necessário que você, se o processo se inicia em primeiro grau, é necessário que a gente diga se são 5, se são 7, mas que se obedeça a isso. São 7 servidores que a comarca precisa para funcionar, são 7 servidores que a comarca precisa ter. Que é necessário um juiz nas comarcas. Eu estou falando de forma muito abrangente, porque o tempo também realmente é curto. Por exemplo, uma situação que a gente enxerga isso, desembargador, no CNJ, que nós vamos trabalhar também. O servidor passa num concurso, sabe as regras do concurso, que vai para Pau dos Ferros. Imediatamente ele quer vir para a capital. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar numa forma de manter esse servidor em Pau dos Ferros. A Receita Federal já tem no Brasil hoje, eu acho que é uma espécie de gatilho, porque quanto mais tempo você passa numa comarca distante, claro que você não vai contar tempo diferenciado, mas você vai ter um plus a mais, tá certo? Ou sua remuneração, alguma coisa que tem que pensar para você manter esse servidor do Poder Judiciário numa outra comarca. Outra coisa que a gente está pensando nessa resolução, que você crie mecanismo de produtividade. Eu recebi aqui dentro das questões, uma indagação sobre uma situação que tem na resolução da aferição da qualidade ou da pontuação do servidor, e ele dizendo assim, não, mas não é o servidor que produz, é o juiz que produz, porque se o juiz não produzir, o servidor não produz. Claro que a gente sabe aonde o servidor pode produzir. O servidor não vai produzir sentença, né? Quem produz sentença é o magistrado, mas o servidor tem a sua produção em relação aos atos de processo, de procedimento que ele pode realizar. Então, isso, tudo está sendo pensado para que a gente tenha, efetivamente, um judiciário voltado a atender a necessidade do jurisdicionado, que essa a preocupação, eu acho que é essa a missão do Poder Judiciário, atender ao jurisdicionado. Nós vemos, e aí eu não vim aqui para também fazer defesa do PJE, até porque também sofro com um pouquinho com o PJE, com a implantação, nós tínhamos lá o SNJ, hoje é o PJE. Mas eu costumo dizer que quando se começou a pensar, e eu não sou advogado da época do papel escrito, não, mas eu sou advogado
que comecei a minha advocacia quando não existia a Secretaria Judiciária, era um cartório que era tabelionato, né, a Secretaria Judiciária e tudo, e era na época da máquina da datilografia, a Olivetti ou a Hamilton, né? Então, é claro que é uma evolução do processo, mas é necessário que haja a capacitação do servidor para que esse servidor seja qualificado para atender a demanda que o Poder Judiciário lhe apresenta. Que não adianta nós queremos implementar uma situação de PJE se nós não qualificarmos o servidor, se nós não tivermos recurso suficiente para qualificar esse servidor na base. Não adianta eu dar um instrumento a um servidor aonde a formação dele, né, não lhe capacita para executar essa tarefa. E aí onde é que entra a missão do CNJ e a participação dos tribunais? Distribuição de orçamento. Claro que o Tribunal do Estado do Rio Grande do Norte passa por dificuldades em função de uma administração que nós temos, que sente dificuldade financeira, inclusive com relação ao repasse, ninguém é maluco de não enxergar isso, né? Mas eu estava conversando antes aqui com o doutor Fabrício, que nós temos que visualizar o judiciário não naquele modelo de 50 anos atrás. A federalização dos orçamentos é uma situação premente que precisa acontecer. A participação, há uma crítica em relação à resolução, a questão da composição daquela comissão que nós, como proposta, lançamos, com a participação de juiz na distribuição do orçamento, porque já há uma proposta, essa proposta que veio agora, de aumentar o número. Pode ser, não sei, é uma questão de se aprovar, mas eu acho que já é um grande avanço quando você tinha uma estrutura anterior, que as coisas eram decididas no tribunal, sem a participação da magistratura de primeiro grau. Porque é inconcebível você não evoluir nesse sentido. Então, eu acho que é importante pensarmos no judiciário para o futuro. O judiciário brasileiro é uno. A estrutura do Poder Judiciário brasileiro tem que ser modificada, repensada, reestruturada. Antes da emenda 45, nós tínhamos uma situação, né? Nós tínhamos uma justiça menor, uma justiça... Mas hoje a gente tem um Brasil que tem o CNJ para pensar o Poder Judiciário brasileiro. Antes eram 91 tribunais, cada um pensando à sua maneira, tentando acertar, e nós sabemos da dificuldade do que é administrar. Nós não nascemos para administrar, nós nascemos para quê? Qual é a nossa formação? Para julgar, né? Para o litígio, que eu disse anteriormente. Nós não nascemos para conciliar. Ora, se é um requisito do Poder Judiciário brasileiro, uma competência de conciliar conflitos, não é só julgar conflitos, conciliar. Imagine administrar um judiciário. Eu sofri isso, eu fui presidente da OAB, eu aprendi, eu administrava no máximo, nem a minha casa eu administrava o meu escritório em conjunto com 4 advogados, cada um fazendo uma área. Você imagine você, com uma formação jurídica, administrar um tribunal, administrar uma vara. E hoje com muito mais, como vocês dizem, com muito mais metas, né? E as metas, claro, que são importantes. Então, a gente observou, ao longo desse período, em todos os tribunais da Federação, uma má distribuição, tanto de recursos, como de pessoal. E, diante desse quadro, de uma má distribuição de recursos, como de pessoal, o CNJ, pensando nessa situação, editou essa proposta de resolução com o objetivo de distribuir de maneira proporcional os orçamentos, para que a gente esteja privilegiando o primeiro grau, que efetivamente é onde tudo começa. Deixa eu passar aqui, adiantar um pouquinho.
que a gente às vezes se empolga, a gente começa a falar e a gente esquece o texto que a gente produz, e adequa muito a nossa fala à necessidade das falas anteriores em função de algumas colocações. Mas eu acho que o grande objetivo de uma fala, quando nós estamos aqui diante de uma plateia tão selecionada, é nós despertarmos a curiosidade e a crítica para determinadas situações, para que a gente possa crescer. Como eu disse anteriormente, nós não temos aqui um pacote fechado, até porque essa resolução não foi construída só com a mão do CNJ. Nós temos hoje no CNJ um corpo de juízes auxiliares que nos ajudam de sobremaneira na construção dessas ideias. Essas ideias que são lançadas, criadas pelo CNJ, não são ideias hermeticamente criadas por 15 conselheiros, mas sim por uma composição de conselheiros com os juízes auxiliares, com a conversa que nós temos com os tribunais, com o objetivo de nós evoluirmos na construção de um poder judiciário cada vez mais eficiente. É o que a gente chama da democratização do poder judiciário. O que antes não era admitido, hoje é necessário que se admita. Essa construção que as associações dos magistrados vêm discutindo em relação à eleição direta para gestores dos tribunais, é um tema interessante. É um tema que tem que ser debatido. Antes, quando se trazia essa discussão, havia uma rejeição de imediato. Como eu digo também, quando eu estava numa discussão no bom sentido jurídico lá no CNJ, essa semana, em função de um processo que estava em pauta, e um magistrado veio indagar uma questão, desembargador, e eu disse, olha, eu acho que existem algumas situações, alguns dogmas que a gente precisa avançar no Poder Judiciário, como, por exemplo, a LOMAN. A gente precisa evoluir em relação à LOMAN. Nós temos a LOMAN anterior a 88, e às vezes a gente, quando está apreciando processos disciplinares lá, não é isso, Ivan? Principalmente de desembargador, que o magistrado, quando, através de um processo disciplinar, ele tem uma advertência, a censura, e um desembargador, por vezes, por uma falta que não cabe, que se fosse um magistrado de primeiro grau, caberia uma advertência e uma censura, mas a gente só tem duas opções de pena para aplicar, ou a compulsória ou a possibilidade compulsória ou a remoção, a disponibilidade. Então, a gente precisa, eu acho que a magistratura brasileira precisa discutir, aí quando eu falo magistratura, eu falo no conjunto da magistratura brasileira, discutir algumas referências que eram do passado, que hoje não importam mais. E eu acho que, em boa hora, e me desculpe não estar sendo específico em relação a cada um dos itens da resolução, porque eu acho que seria redundante, eu acho que a gente tem que ter uma discussão macro aqui, discutir ponto a ponto, eu acho que seria improdutivo a gente discutir princípios, para a gente poder construir um judiciário cada vez mais voltado para a eficiência, cada vez voltado para a sociedade. Porque nós, eu costumo dizer que nós, hoje, eu na qualidade de conselheiro, eu sou um servidor. Eu tenho uma missão, e aí eu não estaria realizado se eu passasse pelo CNJ e não apresentasse, e a minha atuação se resumisse tão somente naquelas sessões de 15 em 15 dias de julgar processo. Não é essa a missão do CNJ. É uma das atribuições. A missão do CNJ é construir um judiciário voltado para o interesse da coletividade, voltado para o interesse do jurisdicionado, que é a razão maior da nossa existência. Porque se não existir o jurisdicionado, não existiremos nós que integramos essa tríade, que é advocacia, Ministério Público e magistratura. Isso aí não é na ordem, qualquer ordem, magistratura, advocacia, Ministério Público. Então, esse é o objetivo do CNJ. É essa a nossa missão. E eu espero que tenha, me perdoe ter sido rápido na fala, mas eu como existe um tempo né? E a gente podia até estar mais entusiasmado aqui por conta do nosso América, que está melhor do que o ABC nesse exato momento, mas a gente fica feliz em vir aqui trocar um pouco de ideias e dizer que o CNJ, nessa política de priorização do primeiro grau,
vai estar sempre com o objetivo de aprimorar. Como eu disse aqui no início, nós não temos a receita exata para o bolo, né? Nós estamos colocando o fermento aos poucos, para que a dosagem não seja maior do fermento e esse bolo venha a inchar e ficar duro demais. A ideia é essa, construirmos em conjunto com o judiciário brasileiro, com a magistratura brasileira, um judiciário que o próprio juiz idealiza, pensa. Que nós queremos, todos nós queremos, um judiciário fortalecido. E é importante, e a gente encontra no desembargador essa sensibilidade. Eu tenho conversado sempre, quando eu posso, com o desembargador, e disse a ele há pouco tempo, eu aprendi com meus pais que sempre depois de uma tempestade vem uma bonança, né? E os tempos, os ventos bons, os bons ventos, tendem a soprar, né? Claro, passa por momentos de situação de que vai haver interesse de um de outro, mas eu acho que o interesse maior é fazer com que a gente possa ter, e oxalá após a aprovação da resolução, que eu acho que não vai ter dificuldade, alguns pontos, algumas coisas assim, mas a essência, o norte, o horizonte, né, o objetivo da resolução, não há contestação em relação a isso, porque todos nós sabemos da dificuldade, da necessidade da reestruturação do Poder Judiciário, da realocação de recursos e de pessoal. Oxalá que na próxima vez que eu tiver ao tribunal, isso já esteja, nós tenhamos as varas, né, com seu número mínimo de servidores, a distribuição de orçamento já acontecendo de uma forma econômica, para que a gente possa ter realmente um judiciário fortalecido e o primeiro grau cada vez mais valorizado. Porque eu sou um fã de primeiro grau. Eu adoro fazer sustentação oral em tribunal, mas eu gosto do primeiro grau, porque é ali onde a gente realiza a justiça, não é isso, doutor Baltazar? É ali onde a gente encontra a sensibilidade das pessoas e a realização da pessoa. Porque a sentença nada mais do que um documento frio, mas quando um magistrado, ao proferir uma decisão em primeiro grau, consegue realizar a justiça na sua essência, né, ele se sente realizado. Então a gente tem que priorizar o primeiro grau. E nenhum desembargador pode esquecer, e aí a magistratura tem que chamar a atenção do desembargador quando ele esquecer, que ele nasceu, ele vem da origem do primeiro grau. Não é o fato dele estar em segundo grau. E eu tenho algumas posições revolucionárias em relação à estrutura do Poder Judiciário. Eu acho que, me perdoe, vão até dizer que eu estou fazendo uma colocação, mas a Constituição não permite isso. Mas a Constituição a gente muda. Eu acho que, por exemplo, desembargador tinha que ter mandato, ministro tinha que ter mandato. Como o quinto constitucional tinha que ter mandato. Não é cargo perpétuo. Uma vez eu fui colocar isso numa palestra e um ministro disse, quer dizer então que eu vou voltar para o status anterior de ser juiz de primeiro grau. Ministro, o senhor é magistrado. O título de ministro é transitório. Eu sou hoje conselheiro de CNJ, mas eu volto para a minha vida normal. Um juiz de primeiro grau hoje é conselheiro de CNJ, mas volta para a vida normal e o mundo não se acaba por isso. Eu acho que isso é uma oxigenação importante para o Poder Judiciário brasileiro crescer. Eu defendo o quinto constitucional, mas sou um crítico no processo de escolha, na permanência em definitivo. Eu acho que não é esse o objetivo. Eu acho que dá mais oxigenação. Você volta para a sua base, para a sua história, né, para ver o judiciário sempre com os olhos de primeiro grau. E aí a gente vai ter sempre um judiciário cada vez mais eficiente e encontrando a qualidade que a sociedade espera do judiciário. Muito obrigado a todos. Bem, eu quero, em nome do Poder Judiciário, agradecer ao conselheiro Paulo pela explanação, a palestra que fez, abordando realmente um tema palpitante, né? E justamente trazendo aqui a análise sobre a resolução da redistribuição da força de trabalho. E apenas eu quero acrescentar que o tribunal, desde o início, desde tempo, pelo menos no início da nossa gestão, ele tem procurado enfrentar esse problema, claro, dentro das nossas possibilidades. E a gente tem tomado algumas providências nesse sentido. Inclusive, a nossa produtividade aumentou consideravelmente, né? Nós, dentro de um ano, nós que estávamos na posição bem desconfortável e conseguimos, em termos de produtividade,
segundo a avaliação do CNJ, nós alcançamos o primeiro lugar no Nordeste e o quinto no país. Isso sem aumento de despesa e sem a movimentação de pessoal. Apenas nós utilizamos, senhor conselheiro, ideias. Ao invés de, no momento, estar remanejando servidores que muitas vezes já estavam há mais de 10 anos trabalhando com juízes, nós encontramos essa dificuldade de chegar e que aquele servidor se deslocasse lá. E, através de resoluções, foi que a gente fez um levantamento, nós temos todo o levantamento, sabemos quantos servidores cada vara, cada juiz precisa, e nós, dada a impossibilidade desse remanejamento de pessoal, que é muito traumático, mas nós estamos empenhados nesse sentido, então foi o que a gente fez. A gente redistribuiu competências. Se uma vara tinha poucos processos, por exemplo, 100 processos, e a outra recebia 200, 300 processos, nós remanejamos através de resolução, que é permitido, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, remanejando essas competências no sentido de que equilibrasse um pouco essa força de trabalho sem causar tantos traumas, porque é complicado, remanejar servidores é muito complicado. Mas, e daí, senhor conselheiro, os resultados surgiram. Claro que nós estamos, eu participei inclusive do Colégio de Presidentes, discutindo sobre essa resolução, nós estamos empenhados nesse sentido, claro, nós vamos procurar atender, até porque é uma obrigação nossa, e a gente tem envidado todos os esforços de melhorar essa situação, que realmente Vossa Excelência enfocou aqui a situação difícil que há no interior da força de trabalho. É muito difícil isso, realmente, a força de trabalho no interior, como Vossa Excelência falou, faz um concurso, ele quer vir para a capital. Eu me lembro, senhor conselheiro, que na época eu era corregedor e o último concurso que houve, o que foi que a gente fez? Nós estabelecemos, redigi uma minuta de resolução, nós estabelecemos que no estágio probatório não podia fazer o remanejamento de pessoal, nem a transferência, a remoção de pessoal. Mas com o tempo passa e as coisas vão realmente... Mas a gente vai arranjar a solução, pelo menos para melhorar essa situação. A gente não pode ficar de braços cruzados, dizer que não toma determinadas providências, não toma determinadas atitudes, porque não tem condições. Eu sempre digo, condições, elas existem, nem que sejam mínimas, mas elas existem. Aí eu conclamo a todos, vamos tirar o máximo do mínimo, que já é muita coisa. Então, o tribunal está receptivo, sensível a esse problema, e, na medida do possível, a gente tem tomado algumas providências, claro, dentro das nossas limitações, porque tem um problema de limitação de limite prudencial, tem uma série de coisas que envolvem esse problema. Mas a palestra de Vossa Excelência nos abriu a porta cada vez mais para que a gente se engaje cada vez mais no sentido de melhorar essa situação, e nós vamos melhorar. Eu me lembro, senhor conselheiro, desculpe, eu apenas acrescentando, que quando eu cheguei no tribunal, eu vi essa possibilidade. Vossa Excelência falou em relação a um problema de criação de varas. Quando eu cheguei, porque na minha época, quando eu cheguei, era assim juiz de primeira, aí aumenta a comarca para a segunda, para a terceira, aquela história. Depois se resolveu criar mais varas. Quando eu cheguei no tribunal, eu disse, olha, os juízes precisam de assessoramento, que eu senti a diferença. Quando eu cheguei no tribunal, a diferença. Então, o que foi que... Os primeiros assessores que os juízes tiveram foi justamente na nossa gestão à frente da corregedoria. Foram os primeiros assessores, justamente os assessores da capital, porque eu tive essa ideia. Porque se você der assessoramento ao juiz, sai muito mais barato do que você criar uma vara. Uma vara, lá vem juiz, promotor, oficial de justiça, uma série de coisas. Assim, dê assessoramento aos juízes. Sai barato e os juízes vão produzir cada vez mais, porque não se pode imaginar voltar ao tempo, porque aquela coisa romântica que o juiz fazer relatório, fazer pesca trauta, se não sei de que, não sei mais lá de que, aquela história toda. Tem que ter assessoramento. Então, desde aquela época quando eu entrei no tribunal, que já vislumbrava essa situação, que precisava dar condições ao juiz. E, justamente na nossa gestão, nós temos assistentes de juiz, quase todos os juízes hoje têm assistente.
Melhorou um pouco, porque o problema é grave, é crônico. Então, a gente vai dando os passos e, quem sabe, a gente chegará ao ideal da resolução, mas vamos lutar para isso. Mas eu agradeço a Vossa Excelência, que realmente foi um problema palpitante, e eu gosto desse tipo de assunto, o problema de resolver problemas com objetividade, e a gente vai justamente procurando, e eu creio que até o final da nossa administração a gente tenha não solucionado, mas pelo menos contribuído para essa melhoria. Esse é o nosso propósito. Muito obrigado, senhor conselheiro. Só para dizer, ainda bem que eu não tenho a chave do cofre, né? Porque senão daria que fazer já um repasse para o desembargador. Mas a gente sabe do esforço que o desembargador vem tendo e do desempenho que vem tendo durante esses meses, esses anos à frente do tribunal. A gente sabe do compromisso de Vossa Excelência em relação à situação do tribunal e da evolução que o tribunal teve ao longo dos seus meses de administração. Agora, para isso, eu tenho contado com a colaboração de todos os juízes, servidores, desembargadores, olha, tudo, porque isso é uma máquina. E eu não sei trabalhar, pessoal, como se fosse, sei lá, um imperador, que ali resolve tudo, iluminado, não é nada disso. A gente só sei trabalhar em equipe e se discute. Desde a época em que eu dirigia a Escola da Magistratura, eu criei uma comissão, um conselho executivo da Escola da Magistratura com 10 juízes, e a gente deliberava tudo, todo o assunto era deliberado com esses 10 juízes, e eu tinha poderes para, muitas vezes eu era vencido e tinha poderes para chegar e revogar, mas não, sempre eu respeitei a vontade da maioria. Eu admiro muito esse sistema, o sistema de compartilhamento, porque sem isso aí ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Dizem que uma andorinha só não faz verão, né? E eu ainda posso acrescentar, eu acho que uma andorinha só, senhor conselheiro, não faz nem outra, né? Então, é por isso que a gente tem que trabalhar todos juntos. Mas muito obrigado pela exposição de Vossa Excelência, fiquei muito feliz. E eu devolvo a palavra ao cerimonialista, me parece que tem um prosseguimento Exatamente. Estamos nos encaminhando para o desenvolvimento do último tema desta tarde, serão 20 minutos. A gente convida neste momento do CNJ, Ivan Bonifácio, para que tome assento à mesa, por gentileza. E rola a bola no gramado esportivo. E atenção, torcedor é festa, é futebol. A gente vai chamar agora a melhor seleção desse país. Heitor César. Ele vai nos apresentar agora a bola da Copa do Mundo, do maior campeonato que já existiu. E ele vai explicar como foi confeccionada esta grande bola. Ele representa nesse momento os servidores do Tribunal de Justiça, a melhor seleção do Brasil. Final de evento, estamos nos aproximando da última palestra e a equipe fez questão de trazer e deixar com vocês um símbolo desse evento. Essa bola simboliza a integração e o time do Poder Judiciário. Será entregue após a palestra de Ivan, simbolizará a nossa integração, a grande qualificação técnica de nossa seleção, a seleção convocada, que foram vocês que vieram aqui para prestigiar o evento, que fazem do Judiciário algo de destaque no Brasil, não só no Rio Grande do Norte. Como forma de reconhecimento, nós pensamos nesse símbolo para que vocês pudessem levar até a casa de vocês, representando também esse momento que a gente está vivendo. Então, é um regalo, né? É algo que a gente entrega a vocês como forma de agradecimento por vocês estarem aqui até esse momento. Sei que há um cansaço físico
que fez com que alguns já deixassem, mas como forma de agradecimento, reconhecimento, nós iremos entregar ao final da última palestra para todos vocês esse símbolo. Quero enfatizar também que essa seleção que está aqui é que faz o verdadeiro resultado que nós temos alcançado ao longo do tempo. Sem vocês, nada disso seria possível de ter sido realizado. Tanto magistrados, servidores, aqueles que resistentemente ficaram até aqui, são aqueles também que resistem dentro da unidade judiciária, no dia a dia, na luta, na busca de metas e também sem esquecer a qualidade do serviço que a gente presta à sociedade. Não só vivemos de meta, vivemos também de qualidade. A gente não esquece das metas, mas a qualidade também permanece no serviço que é prestado por todos esses servidores, senhor Ivan, do CNJ, que tem alcançado esses objetivos e tem se destacado no Brasil. Presidente, simbolizando a entrega dessa bola a todos os servidores e magistrados, gostaria de entregar essa bola como forma de agradecimento ao apoio que tem dado às ações da Secretaria e de todos os meus companheiros secretários, servidores e magistrados em relação ao trabalho que tem sido feito. E agora, vamos conhecer aqueles que confeccionaram todas as bolas desse evento. Neste momento, Heitor César, representando os servidores do Tribunal de Justiça, faz a entrega simbólica ao presidente. Essas bolas foram produzidas pelo pessoal da penitenciária de Alcaçuz, foram costuradas por eles e eles estão aí fazendo um depoimento. Então as bolas também têm um valor social, né? Procuramos levar até o custo, né, das nossas que estamos aqui, das nossas famílias e também do tempo, né, que nós ocupamos a nossa mente, né, para que nós não pensamos em outras coisas, né, para que nós tenhamos um melhor preparo para que venha de volta à sociedade. Luiz Ferreira Neto, o trabalho é muito bom, ajuda na remissão, ajuda a ocupar a mente. E a gente esperando que o serviço desse para nós fazer aqui, que a gente fica muito agradecido. Janildo Souza do Nascimento. Espero que um dia todo mundo reconheça o esforço da gente para trabalhar, que é difícil, mas que nós precisamos muito, já que agora a Justiça está nos ajudando, que reconheçam a importância. Vou delegar aqui ao desembargador Expedito para dar continuidade. Foi um prazer muito grande e eu quero agradecer a equipe do planejamento estratégico, da comunicação, enfim, todos aqueles servidores do tribunal, que sem eles, olha, não haveria esse sucesso tão grande. Eu fiquei muito satisfeito dessa recepção, essa receptividade que a gente teve aqui com vocês todos reunidos, e isso eu tive a oportunidade de dizer que isso é um primeiro passo que nós estamos dando, no sentido cada vez mais de aglutinar todos em um projeto de melhoria do Poder Judiciário, porque se a gente colabora com o Poder Judiciário para que ele cresça, ele crescendo nós cresceremos juntos, mas também tem uma coisa, se ele afundar nós vamos todos para o fundo também. Então, isso aqui a gente tem que colocar em mente que isso aqui é nosso, que a gente tem que colaborar, de prestigiar com toda a dedicação ao trabalho nosso, que a gente tem essa obrigação, até porque a população está aí exigindo, batendo as portas, e nós temos que ter atenção para essa mensagem que está vindo das ruas. E hoje, com a internet, hoje é muito fácil de agregar pessoas. Antes, você pegava, sei lá, um megafone, um carro de som para conclamar as pessoas para se reunir. Hoje, não, num clique só, se reúne, se forma, está aí. Então, a cada dia que se passa, a população está sendo mais fácil de ser arregimentada e nós temos a obrigação de prestar esse serviço, um serviço com eficiência. Porque quem procura justiça tem um problema, e quem tem problema quer ter uma solução.
E esse o nosso dever é dar essa solução. Eu vou pedir permissão para me retirar, e a todos, eu estou até sentindo saudade, eu já disse, olha, outros eventos virão, e eu acredito que a gente vai cada vez mais procurar regimentar e trazer essas pessoas, trazer os juízes, os servidores, para todos dentro de um projeto só. É isso que é o meu grande objetivo. Eu não tenho objetivo nem assim de construir isso, construir aquilo. Para mim não vale muito não, porque tem dinheiro, constrói. A missão hoje é de mudar a cabeça das pessoas, mudar os paradigmas. Isso é que é mais importante, para mim, na minha concepção. E eu tenho contado com esse apoio, eu agradeço imensamente. Vou sair da magistratura satisfeito, até porque, Ivan, eu comecei office boy de cartório, hoje eu estou aqui. Olha, eu me sinto altamente realizado, percorri todos os cargos que você pode imaginar em termos de judiciário, e hoje eu estou aqui. Agora, isso não significa dizer que eu sou diferente dele, de qualquer servidor, me identifico com todos eles, é uma circunstância na vida. A gente vai galgando, uns vão buscando, outros vão buscando outros caminhos, e eu fui buscando, e hoje, graças a Deus, ele me deu até mais do que eu pedi. E eu me sinto muito satisfeito em ter prestado essa colaboração e deixado aí para todos vocês esse legado, um legado de conscientização, que a gente tem que se responsabilizar, tem que produzir, não é? É por isso que está lá, e mais cedo ou mais tarde vai ser implantado no setor judiciário a gestão por competência. Eu defendo a gestão por competência, porque não é justo um servidor que trabalha e o outro que não trabalha, em razão do cargo, ganhar a mesma coisa. Eu não acho que não é justo. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegar a isso. Então, o que é que vai acontecer? Os servidores vão ter estímulo para colaborar. Até porque nós passamos mais tempo no trabalho. É dali onde a gente tira o sustento da nossa família. E como a gente não vai ter prazer de chegar e trabalhar e de produzir? Então, é essa a mensagem que eu deixo para vocês. E tenham um bom trabalho e um final de evento que eu fiquei bastante satisfeito com vocês todos. E vamos lá, ainda temos muito tempo ainda, tem muita coisa para acontecer e a gente vai realizar, se Deus quiser. Vamos deixar a imagem, se Deus quiser, no CNJ, a imagem do nosso tribunal pequenininho, mas é meio aguerrido. Nós não nos intimidamos, não nos deixamos intimidar com a falta de servidores, de 1000 servidores, um terço de juízes. E mesmo assim, doutor Ivan, nós conseguimos aumentar essa produtividade sem aumento de despesa, apenas contando com a inteligência de todos e a união de todos. Então, esse evento contribuiu muito para isso, né? Vamos, felicidade para vocês, e eu vou cuidar da minha mãe. A gente passa a palavra ao presidente da mesa, o desembargador Expedito Ferreira de Souza. Dando continuidade aos nossos trabalhos, a última palestra desse evento vai ser o doutor Ivan Bonifácio, diretor de Gestão Estratégica do CNJ, o qual irá fazer uma exposição por 20 minutos do desempenho da gestão estratégica do Poder Judiciário e os macro desafios para o judiciário em 2015 e 2020. Com a palavra, doutor Ivan. Desembargador Expedito, conselheiro Paulo Teixeira, vou pedir licença para fazer a palestra dali, porque assim eu vejo os dados, e vou ser o mais breve possível para não cansá-los e todos voltarmos para casa com esse espírito de alegria, de felicidade e de sensação de missão cumprida. Ok. Bom, esses macro desafios é um conjunto de prioridades que não o CNJ definiu, mas os 91 presidentes de tribunais do Brasil inteiro no 7º Encontro Nacional que aconteceu em Belém. Serei bem breve. Basta dizer que de fundamental é que nós conseguimos, com esse novo plano, concretizar alguns desafios que a gente vinha buscando, perseguindo ao longo dos últimos 4 anos, e trouxemos algumas novidades, principalmente com a ideia de que precisamos romper alguns paradigmas, como disse muito bem o conselheiro Paulo.
a paradigmas ou dogmas que existem hoje na justiça, que se nós não rompermos, nós não daremos conta da nossa missão, que, em última análise, é a pacificação social. Aqui são os 12 macrodesafios que foram definidos. Esse está colocado dessa forma, vocês não precisam se preocupar, não era para vocês enxergarem mesmo. Nós vamos passar rapidamente um a um. Pode passar. Eles estão, só para dizer que aqui eles estão agrupados por segmentos de justiça. Isso foi uma inovação que a gente fez para o plano estratégico desse ano, uma vez que a gente agrupou alguns desafios conforme o segmento de justiça. O primeiro desafio não poderia deixar de ser a gestão de custos. E aqui nós falamos, e o presidente lembrou, a dificuldade que hoje, porque hoje passa o Tribunal de Justiça para gerir melhor os seus custos. E eu sempre pergunto isso para as pessoas, principalmente para aquela área especializada de orçamento, de se eles consideram que o seu tribunal é caro ou se eles acham que o seu tribunal é barato. Que referência que a gente tem disso? E quanto é difícil essa resposta? Dentro do serviço público, de um modo geral, a gente não consegue incorporar essa perspectiva. E a gente precisa saber lidar com os números, saber lidar com as limitações orçamentárias e saber que qual é o tamanho, qual é a parcela do nosso custo para a sociedade. Para vocês terem uma ideia, rapidamente dizer que a gente gasta no judiciário cerca de 60 bilhões de reais, a metade disso vai para a justiça estadual, cerca de 30 bilhões. Isso representa, como referência, mais ou menos o que se gasta com Bolsa Família. Poxa, mas comparar o judiciário com Bolsa Família também você está exagerando. Isso não é para vocês terem uma ideia de quanto representa o gasto para a sociedade do Poder Judiciário. E tem outras referências, por exemplo, com relação a investimentos, o quanto se faz de investimento hoje dentro do Poder Judiciário. Nosso maior gasto hoje, fora a tecnologia e fora pessoal, é certamente a área de tecnologia. A gente gasta cerca de 2 bilhões, 2,3 bilhões em tecnologia, significa que nós estamos fazendo um alto investimento. De um modo geral, olha que coisa incrível, a gente investe mais que o Executivo proporcionalmente. Dizem que o problema do país hoje é em termos de investimento de infraestrutura, mas para que o governo faça investimento de infraestrutura, ele precisa tirar de algum lugar. Ou ele precisa produzir mais, arrecadar mais e ninguém aguenta mais imposto, ou então ele tem que reduzir as suas despesas. Como é que se fecha essa equação? Então é fundamental que a gente também dê a nossa parcela. E uma referência, hoje o custo do processo na Justiça, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, é R$ 2.400, está um pouco acima, inclusive, da média nacional e dos tribunais de pequeno porte. Pode passar. Uma outra preocupação que a gente tem, que a gente precisa enfrentar e encontrar soluções, é com relação à gestão do nosso capital. Se a gente, eu não falei ali, mas digo agora, se a gente gasta cerca de 80% a 90% do nosso recurso com o pessoal, significa que se a gente gerenciar bem o nosso corpo de servidores e magistrados, a nossa capacidade, por isso a importância que o conselheiro Paulo falou da distribuição da força de trabalho, significa que a gente vai estar dando grande resultado. E eu queria dizer assim, é preciso, e aí um dos primeiros paradigmas que a gente precisa romper, é preciso que a gente pense sobre a nossa estrutura de carreira. Será que hoje a função pensada na LOMAN para o juiz, ou pensada na Constituição para o juiz, é aquele de fato exerce? Que é a coisa mais esdrúxula, que é a coisa mais estranha, que um juiz está realizando atividade de assessoramento no Supremo Tribunal Federal. Na prática, é isso que acontece. Um juiz é deslocado da sua atividade normal da jurisdição e vai exercer um papel de, entre aspas, ministro lá no Supremo Tribunal Federal. Não tem alguma coisa errada na carreira? Outra coisa em relação à estrutura da carreira de juiz. O juiz hoje, e se exige hoje do juiz, não só a competência do direito, a competência técnica, como um operador de direito, também se exige, foi introduzido, certo ou errado, a ideia de que o juiz também é um gestor. Ele precisa saber lidar com os recursos humanos, precisa saber lidar com os recursos técnicos, ele precisa ter outras competências que não apenas aquelas que comumente se tinha para o juiz, que é conhecer o direito. Então, e no caso do servidor, será que as carreiras hoje, e tem vários outros problemas em termos de estrutura de carreira que nós precisamos repensar e romper com alguns paradigmas. Em relação ao servidor, será que essas carreiras de técnico judiciário, analista, chefe de cartório e agente de segurança são as que suficientes para lidar com a demanda e com a forma como hoje o Tribunal, a Justiça está organizada? Evidentemente que não. Não é incomum, e vocês deram um exemplo aqui concreto num projeto que vocês têm, do estagiário. Aquele que está em formação ajuda o juiz a preparar a sentença. Por quê? Porque, evidentemente, que o juiz já não dá mais conta dele sozinho de produzir o que tem que se produzir. Na prática, o que precisa ser feito na minha visão, é haver uma certa flexibilização da competência do magistrado. Eu sei que isso é difícil.
Eu sei que o juiz não abre mão da sua competência, pelo menos formalmente, porque na prática já abre, porque o juiz, o servidor, muitas vezes é quem prepara a sentença. Isso não acontece aqui, não acontece em qualquer lugar, acontece no STJ, acontece no Supremo Tribunal Federal, e não dá para fazer de outro modo. Como é que um juiz, vocês imaginam, vocês acreditam, quem aqui acredita que um ministro do STJ dá 17 mil sentenças, ele sozinho? É como se eu sempre dou esse exemplo, é como se o juiz tivesse que ler 17 mil livros no dia, fazer uma resenha e ainda será criticado se ele, por acaso, errar nessa resenha. É mais ou menos essa a ideia para as pessoas que não lidam com o processo que eu passo. Então, evidentemente, que dá alguma coisa errada em termos de estrutura. Outra questão que é fundamental, que a gente colocou nesses macro desafios para a partir de 2015, 2020, é a gestão das demandas repetitivas. O que se diz é o seguinte: o judiciário está preparado. Tão somente o juiz e todo o sistema judiciário foi concebido para que, para cada demanda, uma decisão. Acontece que não dá mais para se pensar dessa forma. É preciso que a gente rompa com esse tipo de paradigma. Para as demandas de massa, nós temos que ter soluções de massa. E eu gostei muito da forma como vocês apresentaram aqui o Expresso e outros projetos que, na verdade, acabam tentando reunir essas demandas comuns e dando soluções de forma agrupada para que você seja mais rápido. Porque dar soluções individuais para demandas de massa significa sufocar o Poder Judiciário. Dados recentes feitos por uma juíza federal de Minas Gerais, doutora Vânila, aponta, uma tese de mestrado, aponta que 51% das demandas da Justiça Federal vêm do Estado. Isso é mais crítico, e são demandas repetitivas, e são demandas que são provocadas pelo desempenho inadequado do gestor público. E não há mecanismo de punição direta desse gestor público que onera, e muitas vezes intencionalmente, o Poder Judiciário. E o que nós vamos fazer em relação a isso? Então, se a gente não romper alguns paradigmas e enfrentar esse problema das demandas repetitivas de forma efetiva, tendemos ao esgotamento. Só para falar dos 30 milhões, quer dizer, são 30 milhões de processos todo ano. Um juiz está julgando, em média, 1.400, aqui eu sei que vocês estão na faixa de 900 mil processos por mês ou por ano. E o que a gente faz com isso? Nos Estados Unidos tem um negócio, esses dias eu vi, lá eles têm um escritório de administração do judiciário. E aí eles têm um alerta. Quando o juiz, olha que legal, né? Ver se a gente pudesse aplicar isso aqui no Brasil, né? Eles também estão abarrotados, dizem lá, se você pegar lá o estudo que eles fazem, também estamos abarrotados. Cada juiz julga, no máximo, 400 processos. Quando chega por ano? Quando chega a 400 processos por ano, acende o sinal amarelo. Quando chega em 600, eles mandam um projeto de lei e tem que aumentar o número de juízes. Imagina se a gente chegasse nesse ideal aqui, se cada juiz já está julgando para mais de 1.300, 1.400 processos. Então, lá, chegou em 600 processos, eles chamam de situação de emergência, tem que criar. Mas nós não podemos admitir esse gatilho aqui, porque a nossa demanda só cresce. Outro tema importante é com relação ao impulso das execuções fiscais, né? É um problema que, felizmente, como eu disse anteriormente, felizmente hoje a gente começa a equacionar de maneira mais inteligente. Isso representa 30% a 40%, pelo menos na Justiça Federal, que é o dado mais preciso de toda a demanda, de um modo geral, entre 40% e 50%. E isso significa também o fato de que nós não estamos recebendo, quer dizer, o Judiciário ou o Estado não está recebendo os recursos que deve receber a partir dos tributos que cobra, enfim, das taxas, porque a pessoa simplesmente não paga aquela despesa, seja porque é uma despesa inadequada, seja porque os tributos são insuportáveis, não interessa o motivo. O fato é que eles não pagam e o Judiciário, que é o cobrador disso, não consegue cobrar. São milhões e milhões de reais que estão literalmente apodrecendo nas prateleiras do Poder Judiciário, e a gente precisa dar solução para isso, e uma das questões pensadas é a desjudicialização. Como disse o conselheiro da parte da manhã, meu Deus, esqueci o nome do conselheiro, rapaz, Emanuel Campelo, perdão, doutor Paulo, o nome do senhor não esqueço, hein? O conselheiro Emanuel disse que a gente tem que buscar não soluções alternativas, mas soluções adequadas de conflito, no sentido de que a gente tem que procurar outras alternativas. Por quê? Porque, veja, o ano passado foi um sucesso, né? Como eu disse, foram 350 mil conciliações, 1 bilhão de recursos homologados, mas isso representou 1% da demanda do ano. O que a gente conseguiu? Não quero desmotivar o pessoal da conciliação, não é isso não, mas nós temos que buscar, é importante a conciliação,
mas muitas vezes o que se fala da conciliação é a dificuldade de equilibrar forças. Você tem de um lado um banco, uma empresa de telefonia, de outro uma pessoa comum, né? E na hora que eles vão discutir, né, o ajuste de contas, evidentemente que quem está do outro lado não tem a mesma força de quem está, né, representando uma empresa ou um banco. E aí você acaba produzindo, talvez, algumas injustiças. Então, nós temos que procurar as outras alternativas. Uma coisa que eu vi que funciona muito bem no TJDF e no Mato Grosso, até estava conversando com a desembargadora Zeneide, é o tal do agente comunitário da justiça. Assim como existe o agente comunitário de saúde, que vai orientando as pessoas sobre alimentação, sobre desidratação, sobre higiene, ele passa nas casas. O que ele evita com isso? Que a pessoa adoeça e vá ao médico. O mesmo princípio se pode aplicar dentro do Poder Judiciário, que é o agente comunitário da Justiça. Então, o que se faz? Por exemplo, lá no Mato Grosso existe uma lei estadual que paga um salário mínimo para o líder comunitário, que resolve os problemas da comunidade. Quando ele tem dificuldade, quinzenalmente ele vai ao tribunal, ali tem um psicólogo, um juiz, um defensor público, um assistente social que orienta ele. Olha, diga lá qual é o seu problema. Ele conta e esse conjunto de pessoas orienta. E são vários, né, líderes comunitários. Esse cara volta para a sociedade e ele resolve sozinho. Quer dizer, é um projeto que eu acho que o Judiciário poderia encampar de forma nacional, porque seria a maneira de provocar uma mudança de cultura na sociedade para que a própria sociedade resolva seus conflitos e que busque o Judiciário na situação de exceção e não na regra, como é o caso que foi divulgado na imprensa, daquele sujeito que roubou 2 galinhas, né, e o processo foi parar no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não é possível, mas esse tipo o sistema não vai aguentar. Outra preocupação é a instituição da governança judiciária, e o presidente falou muito bem da importância de envolver todos, servidores, magistrados. Eu sei que esse é um momento especial aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, onde pela primeira vez reunimos todos para tratar dos problemas do judiciário, né, para buscar soluções, para refletirmos sobre quais são as alternativas que já fizemos e o que podemos fazer para melhorar mais ainda. E é esse modelo que a gente, que o CNJ imagina que seja um indicado para todo o Poder Judiciário, seja uma justiça, uma gestão participativa com envolvimento de todos, com planejamento, com capacitação, com comunicação, enfim, com todas aquelas perspectivas da governança que vocês hoje conhecem muito bem. Está acabando meu tempo. 5 minutos. Antes disso eu termino. Melhoria da infraestrutura de governança de TI. Queria contar para vocês aqui uma história do Jorge, mas acho que não vai dar tempo. Vou resumir. O Jorge é um sujeito que trabalhava no Supremo Tribunal Federal na década de 80. Ele ainda está lá, acho que aposenta esse ano. E ele era o cara mais importante do Supremo Tribunal Federal, porque ele era o cara responsável por entregar ao advogado. Não sei se o senhor militou nessa época no Supremo, na década de... acho que não. Eu não tenho idade na década de 80, estar militando lá no Supremo, eu sou muito novo. Mas o fato é que o advogado, aqueles grandes advogados, iam lá, e o Jorge era um cara muito importante. A sala dele era ampla, um espaço enorme, sabe aquelas ceias eletrônicas, aquele cara moderno, então botava aquela senha, servia cafezinho, tinha uma mesa de estar, e o advogado ia lá receber em primeira mão um acórdão da mão do Jorge, né, para o advogado. Final da década de 90, início dos anos 2000, o Supremo resolve implantar e começa-se a informatização do tribunal, faz-se o primeiro concurso para servidores do Supremo Tribunal Federal, estava lá, foi requisitado o STJ para lá, e aí tinha uma missão de reorganizar a área de jurisprudência e atendimento. E aí a gente percebeu que o Jorge tinha essa grande função de entregar cópia do acórdão, que naquela época começava a não ter mais necessidade, porque o acórdão já estava sendo disponibilizado na internet. E aí e a frequência de advogados começou a ser de pessoas com mais idade, aqueles velhinhos que ainda não tinham habilidade, conhecimento para lidar com a internet, iam lá conversar com o Jorge. E foi escasseando. E aí o Jorge teve uma grande ideia: vou começar a me modernizar, vou modernizar meus relatórios estatísticos de controle de cópias. Então, tinha um relatório de controle de cópia de amassadas, controle de cópias sujas, controle de cópias estragadas, enfim, tinha um controle e arrecadava, sei lá, R$8.000 por mês de cópias. E o senhor tinha um cara, um analista de informática dedicado a ele para dar manutenção no sistema de controle, porque ele tinha relatórios estatísticos, ele produzia um relatório. Eu sei que ele produziu uma gama sofisticadíssima de automação num processo que estava morrendo.
Então, é para que vocês pensem que a informática é fundamental, é essencial, o uso da tecnologia, mas nós precisamos racionalizar também. Assim como a gente precisa racionalizar o uso do sistema judicial, é preciso também racionalizar o uso do sistema de informática, porque a gente tem a presunção que o mundo informatizado é mais limpo, é mais organizado, não tem cheiro, né? A gente aparece bonito, o nariz grande e a barriga somem, né? Então é uma maravilha. No mundo virtual tudo acontece mais bonito. Então a gente acaba se apegando a esse mundo. Então temos que pensar e usar racionalmente o mundo virtual. Uma outra preocupação que a gente tem, é claro, que não podia deixar de ser a celeridade, nós falamos muito sobre isso, e a novidade esse ano é que conseguimos, por acordo de todos os presidentes, reduzir o tempo de tramitação. Dos últimos 2 anos, o compromisso era com 5 anos em cada segmento, e esse ano de 2014, nós já vamos... nós já fizemos o compromisso de garantir um tempo máximo de duração na Justiça Estadual de 4 anos, e nas turmas recursais, nos unidades especiais, de 3 anos. Isso é um compromisso que todos fizemos, e vamos ver se a gente alcança esse resultado, que é mais um passo na melhoria ou na aceleração do julgamento dos processos. Pode passar? Acho que eu tenho mais um. Acabou. Gente, muito obrigado. Desculpem aí o cansá-los. Mais uma vez, quero agradecer ao doutor Ivan Bonifácio pela brilhante palestra que proferiu nessa já quase noite. E as bolas estão chegando. Vamos aplaudir a todos vocês. É o grande momento, o maior encontro de todos os servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte. Para o encerramento, ouviremos o excelentíssimo senhor diretor da Escola da Magistratura, desembargador Expedito Ferreira de Souza. São muitos os desafios a serem perseguidos. Tamanhas também são as dificuldades postas ao enfrentamento. E por isso, discutiram-se aqui temas como processos legislativos de interesse judiciário, resultados alcançados pela Justiça Potiguar, distribuição de força de trabalho e gestão estratégica do Judiciário. Tudo isso representa o compromisso que temos com essa poderosa causa, bem como nossa preocupação com a estrutura e crescimento daquilo que se tornou a Casa da Justiça e o lugar aonde o cidadão norte-riograndense deposita sua mais elevada confiança. E nesse contexto de luta pelo aperfeiçoamento da Justiça Potiguar, que, encerrando este evento, ressalto, em conclusão, tudo que aqui foi discutido com realce para o engajamento de todos, desembargadores, magistrados e servidores, nos objetivos da justiça, sintetizados na cada vez mais eficiente prestação judicional. Por isso, resulta importante afirmar que este evento se destaca como iniciativa ineta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que se volta à motivação dos magistrados e servidores, a socialização e, por que não dizer, a democratização dos problemas e soluções que estão sendo dia a dia construídos. Igualmente, serviu como sinalizador claro de que formamos uma grande equipe cuja vitória já está sendo anunciada e que, para se concretizar, precisa de união de todos como integrantes efetivos deste grande time. As metas impostas ao Judiciário são institucionais e, por isso, institucionalmente, também devem ser vencidas, sendo necessário, portanto, que tenhamos sentimento de integração, entrosamento no jogo a ser planejado
para driblar as dificuldades postas e superar todos os desafios, uma vitória possível e almejada. E com essa mensagem de comunhão de esforço, que declaro encerrado este encontro, dando destaque à satisfação do Tribunal de Justiça e dessa escola em receber os magistrados e servidores aqui presentes, agradecendo a participação de todos que trabalharam e contribuíram para a realização desse evento, com especial relevo aos conselheiros Emanuel Campelo e Paulo Eduardo Teixeira, bem como o diretor do Departamento de Planejamento Estratégico do CNJ, doutor Ivan Bonifácio. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Senhoras e senhores, em nome da presidência do Tribunal de Justiça, declaramos encerrado o maior encontro da Justiça Potiguar.